terça-feira da quinta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de Hoje. Bem, ontem desfiávamos os vários filões que implicam neste intenso Evangelho Pascal. Jesus está falando com a sua igreja. Ele o fizera antes da Páscoa. Na verdade, o capítulo 14 faz parte daqueles discursos que Jesus fez durante a ceia, segundo o Evangelho e a tradição de São João. Mas que nós os lemos agora a partir da Páscoa plena de Cristo. Nós sabemos que esses discursos agora são discursos pascais. Sobretudo no capítulo 15, no 14 e no 15, nós, em parte o 16, nós veremos Jesus comunicando o seu retorno e, sobretudo, animando e consolando os apóstolos, pois que ele deve voltar ao Pai. E segundo os evangelhos sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, não há afastamento, mas há horizonte. Na conclusão de cada evangelho, São Mateus 28, São Marcos 16 e São Lucas 24, Jesus eleva-se ao céu, foi elevado, afasta-se da vista dos, assim descreve São Lucas, seja no evangelho, seja sobretudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ascensão. Jesus, longe da vista dos apóstolos, não está longe da vida dos apóstolos. Por isso São Pedro vai dizer tão bem, tão magnificamente: vós o amais sem tê-lo visto. É a igreja que tem aparentemente Jesus longe, Jesus de Nazaré longe dos olhos, mas não Jesus Cristo. Eis que este está no coração e na vida da igreja. Mas concluamos hoje a nossa meditação sobre este evangelho. Eu dizia ontem que ele está dividido aparentemente em duas questões. A primeira é a objeção incrédula e ignorante de São Tomé, como nós, quando diz peremptoriamente: não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho. É uma colocação sábia, porque quando não temos fé iluminada, madura, que reza, celebra e vive plenamente a caridade, de fato, não sabemos o caminho. A objeção de São Tomé diz respeito a esse agnosticismo que se espalhou sistematicamente a partir de uma Europa cristã. Esse que é o escândalo. Claro, sabemos quais seriam as forças interessadas num cristianismo sem escatologia. Tanto que uma das propostas da Europa do século XIX foi o marxismo. Essa desgraça que, mesmo muito enfraquecida como teoria, continua animando aí o terceiro mundo, mentirosamente. Uma utopia humana. Os homens serão felizes aqui, o paraíso é aqui, que é, na verdade, a ditadura do proletariado. Nós já vimos, e é suficiente dizer, nunca ocorreu. Como as utopias? A palavra utopia significa uma ideia, um conceito, uma experiência sem lugar na história. Ou sempre acontecendo, ou jamais ocorrendo. Por isso que o cristianismo não passa por utopias. O cristianismo não é uma utopia. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e a sua palavra reveladora, a sua vida, sobretudo sua morte e ressurreição, ou segundo São João, a sua glorificação, são não vestígios, são traços, marcas de um caminho na terra, por ter natureza divina, aberto à eternidade.
E foi a resposta que Jesus deu a São Tomé. Esta tríplice dimensão da revelação do Cristo. Roteiro, né? Por isso é paralelo à experiência e a palavra de Cristo na forma sinótica. Queres me seguir? Vem atrás de mim. Relação com Cristo é sempre uma relação de seguimento, de ir atrás dele, da sua palavra, dos seus gestos. Ou, em outras palavras, ser cristão é ser discípulo. Estar ali sempre nas veredas de Cristo. Veredas mentais e mesmo físicas, geográficas. E aí o discípulo torna-se missionário, isto é, ele se desloca, porque Cristo vai a todos os cantos da terra, veio para todos os homens. Por isso, quem anuncia Cristo, anuncia-o a todos os homens em todos os tempos. Mas ainda não anunciamos alguém que queremos do nosso jeito, vivemos de novo uma fase em que queremos adaptar Deus à nossa cultura. O homem contemporâneo não é capaz da transcendência. Não, temos o Evangelho, que não é uma palavra só nossa, segundo São Marcos, que é o primeiro, segundo os teóricos dos Evangelhos. Ele diz, enquanto eles iam anunciando, evangelizando, Jesus synergoi, né? Synergon. Jesus tinha uma obra conjunta. A igreja é uma obra conjunta do Cristo, que continua pregando, que continua curando, que continua exorcizando, até que tenhamos com ele toda a humanidade, vida plena e concluída. Portanto, se trata de afirmar a sua doutrina. O que salva é a doutrina de Cristo. Outra coisa muito curiosa, há muitos teólogos aí modernos, que eu não sei se posso chamá-los de modernos, mas enfim, equivocados, que se dispensam da doutrina. Não há doutrina católica, há somente uma leitura bíblica, criativa, simpática, e às vezes até em alguns aspectos interessante para o homem contemporâneo. Mas o homem contemporâneo, como aquele de Atos dos Apóstolos, é alguém atingido, impactado pela doutrina de Cristo, que começa no seu rudimento, que é o querigma. Este Jesus, a quem matastes e entregastes à cruz, Deus o constituiu Senhor e Cristo, ou Messias. Portanto, é rever a cruz de Cristo à luz da doutrina. São João chama a doutrina de a verdade. E, por fim, ele insiste com São Tomé que ele é o horizonte para o qual o Pai chega ao mundo em Jesus e o Filho abre as portas do céu. A Páscoa é a experiência de Jesus de Nazaré, o Cristo, abrindo as portas do céu. Nossa vida não vai terminar, porque o nosso corpo morreu como previsto. Ao contrário, também nosso corpo espera este mundo que Jesus abre, quando ele mesmo define a morte como algo dominado por ele, previsto por ele, né? Previsto por ele. O Evangelho vai para a sua segunda parte, com a pedido, a súplica de São Filipe. Há tanto tempo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. São Tomé está dizendo, ambos trazem questões graves. Ver Cristo não é ver a Deus. Ora, se ver Cristo não é ver a Deus, então Jesus de Nazaré é um profeta, que aponta para Deus, mas é incapaz de trazer Deus em si próprio. E isso não é verdade, porque Jesus, quase estupefato, pergunta: não acreditais
que estou no Pai e o Pai está em mim. Nós sabemos que essa é a fé plena dos apóstolos, nesses 50 dias de Páscoa e, sobretudo, concluídos com o dom do Espírito Santo. Os apóstolos têm ciência plena de Cristo, por isso a gente tem uma fé apostólica, seja pelo conteúdo da vivência e da doutrina do ressuscitado, que reilumina toda a Escritura, seja porque a igreja está engajada, sem discussão nenhuma, naquilo que opera. A obra da igreja são os sacramentos. Esta é a obra da igreja. E os sacramentos são os sacramentos da fé, porque cremos, celebramos, e porque cremos, o Espírito Santo nos mostra a obra de Deus.